Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma semana de lives, aulas? Última semana, diga-se de passagem. Boa noite, Tânia. Boa noite, Tati. Boa noite, Carol. Firmes e fortes aqui. Maravilha. Digam aí, vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilinho? Me vendo? Me botei grande hoje. Digam aí, se estão me ouvindo, está tudo certo. Ai, que bom. Hoje começou certo o rolê. Então, boa noite, Charles. Também firme e forte. Que bom que vocês voltaram. Essa é a nossa última semana de lives, aulas. Esperamos ter mais, né? Vamos ver aí o que teremos para a posterioridade. A tenteada, a gente sempre vai tentar aqui, né? Colocar mesmo essas atividades gratuitas. Que é importante para a democratização, né, galera? Se tem alguém aí que tá vindo pela primeira vez, especificamente para a direção de arte, dá um alô, que eu quero saber, tá? E, bom, recadinho, antes de começar, aquele recadinho de sempre, né, que vocês já sabem. Na verdade, 2 recadinhos, eu vou copiar e colar aqui um recadinho já aqui no chat, que é esse aqui. Deem uma olhadinha rapidamente, assim, 2 minutinhos, nesse episódio da série Capitu, pra gente começar a falar de direção de arte. Enquanto vocês dão uma olhadinha aí no rolê, eu vou dar o recadinho, que é este projeto, ele está sendo executado graças ao edital FAC Digital do Fundo de Apoio à Cultura, Procultura do Estado do Rio Grande do Sul e por intermédio da Fevale. Então, meu muito obrigada pelo apoio, pelo incentivo. E hoje eu tô chique, eu tô bebendo água na taça. Porque eu andei assistindo umas lives aí e eu vi que a galera bebe na taça. Então daí eu comprei uma taça pra beber água na taça também. Porque isso é direção de arte, né? Vamos chegar lá. A Tati perguntou se não foi este que enviaste. Foi este que eu enviei, mas eu enviei meio em cima da hora. Então, é isso. Eu tô botando aqui só para dar para quem não conseguiu pegar, porque foi meio no início não, no meio da tarde que eu mandei. Então tá. Sigam Cinema Popular no Instagram, Cinema Poa Popular. Entrem lá também no canal do Cinema Popular no Telegram, tá bem legal. Eu quero ver se agora eu começo a dar uma agitada mais no Instagram e nos rolês do Telegram, produzir um conteúdo aí para vocês gratuitos. Aceito sugestões, mandem sugestões, conversem comigo lá no Instagram também, eu gosto. Vamos interagir, porque ainda estamos aqui em isolamento.
social. Apesar de alguns já estarem, né? Vamos começar. Vou me diminuir para ampliar. Para ampliar o quê? Para ampliar não. Ou para ampliar sim, para ampliar aqui para vocês o nosso PDF. Esse eu não compartilhei lá ainda, vocês sabem, né, do esqueminha, que ele vai ser compartilhado lá no último dia da aula, que é sexta-feira. Então, vamos começar perguntando já para quem conseguiu assistir aí, para quem conseguiu dar uma conferida no episódio da Capitu, o que vocês botem aí nos comentários, tá? O que vocês conseguiram perceber em termos de direção de arte? O que vocês acham que tem ali? Eu vou me aumentar de novo para diminuir para não aparecer o escrito aqui. Vocês não colarem. Ali Ai, tô toda descabelada. Ali no episódio, o que vocês conseguiram perceber em termos de direção de arte, gente? O que vocês acham ali? O que tem? O que aquela direção de arte, tá? O que vocês entendem ali por direção de arte, tá? Ali naquele episódio, em algum trecho específico do episódio, o que vocês conseguem observar em termos de uma direção de arte e que esteja narrando aquela história da Capitu? O que vocês acham que aquilo ali conversa, aquela composição, tá? Imagética, em termos do objeto, em termos do personagem, lembrando que na direção de arte os personagens também são objetos animados, mas são objetos para direção de arte, tá? Em termos, então, dessa composição, né, do que está enquadrado ali, o que aquilo ali está narrando também, independente do texto, independente da trilha sonora, o que vocês conseguem perceber de narração ali? Escrevam aí nos comentários, que eu quero saber de vocês. Enquanto isso, vocês já podem dando uma coladinha aqui, eu vou dizendo o que é a direção de arte, tá? Para vocês daí começarem a elaborar aí o que vocês viram e o que vocês conseguem relacionar com isso que eu vou dizer agora, que é a composição, a concepção do ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é composto tanto pelas características formais do espaço, né? As formas do espaço, e objetos, quanto pela caracterização das figuras da cena, ou seja, dos personagens, dos atores. Através do desenho do espaço cênico e sua ambientação, estabelecem pontos de referência para a ação prevista, assim como para a iluminação, enquadramento e movimentos de câmera, tá? Então, isso é a direção de arte. E também, a direção de arte, ela provoca entendimentos cognitivos ligados diretamente à narrativa, como interpretações simbólicas, históricas, sociais, psicológicas, etc. Ela estimula os sentidos sensoriais do espectador, atribuindo significados à experiência fílmica. Então, a direção de arte, ela não vai estar só preocupada com o olhar do espectador, com aquilo que o espectador está vendo. A direção de arte, ela também vai se preocupar com outros sentidos, inclusive com o do tato,
né? Na forma de você conceber a textura de algo. Por exemplo, um filme que se passa na praia, tá? Numa casa de praia, se passa na praia. Essa casa da praia, além da composição, né, da construção do espaço cênico, também vai se preocupar com uma textura de praia. Então, provavelmente vai ser utilizado objetos que remetam a isso. Coisas rústicas, né? Palha, madeira, de repente colocar até areia no chão, né? Porque isso daí você vai associar também com o som, e aí a direção de arte também vai dialogar com o cara do som, né? Você vai ouvir, quando os personagens estiverem caminhando, você vai ouvir aquele sonzinho da areia roçando assim na pele, né? Na sola do pé dos personagens, na sola do calçado dos personagens. E isso vai te causar essa sensação da praia, da areia, da maresia, vai te remeter psicologicamente a isso. Então, Luciano, mas não vai aparecer né? Não vai ter um plano um plano detalhe do chão ali, né? Lembra um plano detalhe? Não vai ter um plano detalhe do chão ali mostrando areia, mas vai ter esse diálogo com o som. Por isso a direção de arte se preocupou em colocar umas areiazinhas ali no chão daquela casa, justamente para remeter que as pessoas vão para o mar, vão para a praia e entram com os pés sujos de areia, enfim, já vai trazendo toda uma dinâmica da família ou daqueles personagens que estão habitando aquela casa. Certo? Deixa eu ver aqui se alguém já respondeu. Exatamente. Sobre ainda ali a série Capitu que eu mandei para vocês, a Carol, né, colocou que a primeira coisa que fica óbvia é que a história não se passa em tempos atuais. Perfeito. Mas tem elementos atuais, como o fone de ouvido. A Tânia colocou ali. Carol, de novo, parece uma peça de teatro. Perfeito. A Tati é uma mescla entre teatro que é filmado, o tempo passado presente, a narrativa de Bentinho, os anúncios das partes e a voz envelhecida, a simulação do afogamento com os tecidos em movimento. Perfeito esse ponto, Tati, do afogamento dos tecidos em movimento. Perfeito, na verdade, tudo que vocês falaram é exatamente isso. Quando essa série, esse projeto de série foi proposto, era para comemorar o centenário, se eu não me engano, do Machado de Assis. Bom, como é que você comemora o centenário de um escritor, né, de uma pessoa, né, de uma persona tão importante para a cultura, para a literatura brasileira como Machado de Assis? Não bastava você pegar uma história, né, do Machado de Assis e ficcionalizá-la, né, e transformá-la em audiovisual, né, em fazer essa transição da literatura para o audiovisual. Não bastava isso, pegar lá o Memórias Póstumas ou pegar o Dom Casmurro para fazer isso. Então, eles resolveram fazer uma outra história com a personagem mais icônica do Machado de Assis, que é a Capitu. Então, eles fizeram a série Capitu. Outra coisa. Bom, beleza. Então, a gente vai fazer uma série sobre a Capitu, né? A gente vai pegar esse personagem, mudar algumas coisas ali, mas vai ser a Capitu. O nosso ponto central aqui desse projeto. Ainda dentro dessa proposta de comemoração do centenário do Machado de Assis, como é que você narra, como é que você contempla na tua obra, tá?
que o Machado de Assis, ele não é um escritor datado, né? Ele não é um escritor, enfim, que está lá no passado. Ele é um escritor que ainda se mantém vivo. A gente ainda lê Machado de Assis. Machado de Assis ainda é apresentado nas escolas, né? Ainda é proposto que se leia Machado de Assis. Então ele e a sua narrativa também ela é muito atual. Então como é que você faz isso? Como é que você diz que o Machado de Assis ele é atemporal sem dizer? De novo, a gente volta para a ideia de roteiro. A gente vai retomar muita coisa de roteiro aqui nesses 2 dias de direção de arte, porque tá muito ligado. Então a gente volta para o roteiro. Como é que eu digo que o Machado de Assis é atemporal sem precisar colocar na boca de um personagem? Você vai, aqui no caso desse projeto, a proposta foi de trazer isso pela perspectiva da direção de arte. E aí vem essa ideia de que que a história toda ela vai se passar não no passado, não no presente, não no futuro. Ela é atemporal. Aquilo pode estar acontecendo em qualquer camada de tempo. Ela pode estar acontecendo na era vitoriana, como tem ali elementos de uma era vitoriana. Tem o lance do fone de ouvido, tem o lance do smartphone. Os tecidos, às vezes a gente não para pensar, mas aqueles tecidos ali, apesar da forma da roupa ser uma roupa um pouco barroca, um pouco vitoriana, aqueles tecidos, eles remetem ao plástico, é um outro tipo de tecido, é um tecido moderno, né? Que não se tinha alguns anos atrás. Então, nessa composição, você vai dizer que o Machado de Assis é atemporal. E esse estilo, tô colando aqui, e esse estilo que é proposto na série Capitu, a gente vai chamar de steampunk. É um estilo que que remete justamente a esse atemporal. Outro filme que a gente tem, claro que aqui, nesse filme que eu vou dar o exemplo para vocês, ele traz isso de uma forma bem mais sutil, que é a invenção de Hugo Cabret. Hugo Cabret também, ele brinca com essa ideia de passado e presente. A gente tem ali tem acho que um colete, um casaco que é usado pelo personagem mais velho que representa o Méliès. Ele tem um casaco que é todo cheio de broches. Aqueles broches, tem broches ali dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60. Então, vai trazendo esses elementos de outras épocas, misturando, brincando com isso, justamente para narrar, para falar dessa atemporalidade, né? Outra coisa também do teatro, isso também foi uma proposta estética, né? De toda essa história vai se passar nesse salão, com exceção do último episódio, que tem, quem puder assistir, assim, assista, é muito lindo. No último episódio, após a morte do Bentinho, acontece o funeral. O funeral é o único momento da série que o funeral não acontece naquele espaço, naquele tipo castelo, né? É o único momento. E a forma como se faz a transição é belíssima. Então, era uma proposta estética justamente de que tudo aquilo se passasse naquele espaço. Também para trazer essa conversa de literatura, de teatro, de cinema, de audiovisual. Eu vou retomar esse lance da proposta estética, o que é isso, enfim, porque isso é direção de arte também. Outra coisa que falaram aqui, que a Tati falou da morte, né, do afogamento do Bentinho. Como é que você faz um afogamento, né? Isso é pura direção de arte. E às vezes é uma coisa assim, quase que
não vou dizer infantil, mas é lúdico. Como, e aí a gente começa a brincar com os elementos da direção de arte. Como que eu faço uma cena de afogamento sem que ela seja realista, mas sim lúdica? E aí você parte justamente para aquele processo da imaginação, que inclusive está aqui, né, no texto, de provocar os sentidos. O que é o mar? Né? Você pergunta para você, o que é o mar? O mar é azul, então, e se movimenta, ele tem ondas. Então, alguns panos, enfim, balançando, já trazem essa ideia de mar, já remetem ao mar. E não tá sozinho. Quando a gente fala em direção de arte, a direção não é simplesmente pegar um pano, botar ali e começar a chacoalhar para fazer de conta que é o mar. A direção de arte tá junto da fotografia. Porque se a gente vê em alguns momentos, quando começa a se suceder o afogamento do Bentinho, a câmera, ela tá num contra-plongé, ou seja, ela tá de cima para baixo, enquanto o ator tá com as mãos para cima, rodando, dando justamente essa ideia de afogamento, de sendo puxado para o fundo do mar. Mas, gente, ali tem um chão, ele não tá caindo, né? Ele não tá se afundando ali. Mas justamente nessa conversa entre a linguagem cinematográfica, que é uma escolha da fotografia, e mais esses elementos lúdicos da direção de arte que trazem esse sentido, né, que nos remetem psicologicamente a esse afogamento. Também nessa cena de afogamento, e aí, junto, um minuto para água. Também nessa cena de afogamento, aí já não só direção de arte, mas a gente pensar também a trilha sonora, a gente vai ver que toda a cena ela é feita com uma música, com batidas de tambor, que remetem ao quê? A ancestralidade afro, né, do Machado de Assis. Então, é um outro elemento, acima de tudo, é um projeto que foi feito para homenagear o Machado de Assis. Como é que você homenageia o Machado de Assis pegando a sua obra e trazendo elementos da vida do Machado de Assis sem precisar colocar na boca de personagens, sem precisar fazer um documentário, por exemplo, sobre o Machado de Assis? Esses pequenos elementos, a atemporalidade do Machado de Assis e, de novo, de trazer, ainda que sutilmente, a ideia, né? A ideia não, né? O fato de que o Machado de Assis ele era um escritor negro. Ele era descendente acho que era a mãe dele, né? Era descendente de escravos. Então você traz essa ancestralidade do Machado de Assis através da trilha sonora. Você coloca ali uma trilha sonora de tambor que remete justamente a essa musicalidade afro, né? Por que eu tô falando? Mas a direção de arte, por que eu tô falando de trilha sonora e falando de enquadramento de câmera e tarará, tarará, tarará? Porque o diretor de arte, ele não vai decidir isso sozinho, tá? Mas ele vai estar muito junto dessa galera, porque ele vai estar concebendo a estética do projeto. E a estética do projeto é a junção de tudo isso, é o diálogo de tudo isso, é o diálogo de som, é o diálogo de fotografia e é o diálogo com o projeto que o diretor, né, aquele que está conduzindo o rolê todo, elaborou na sua mente. Então, o diretor de arte, ele concebe a estética do projeto junto ao diretor e ao diretor de fotografia. Ele define referências, paleta de cores, materiais e texturas. Então, o diretor de arte vai estar fazendo, de novo, o filme na praia. Ele pode, sim, querer brincar com isso e trazer elemento, fazer uma casa na praia toda com elemento de metal. Sei lá.
o que, né? É a proposta dele, a proposta estética dele. Aí ele vai defender para o diretor porque que ele fez essa escolha. Ou, de novo, não, casa na praia, vamos trabalhar com materiais rústicos, com textura de palha, vamos brincar com isso, né? Vamos brincar com a corrosidade, tem maresia, vamos pensar uma casa na praia que tenha esses elementos de desgaste. Então, tudo isso é pensado pelo diretor de arte. E também é aquele que vai coordenar, né? Ele vai dirigir toda uma equipe que é composta de cenografia, né? Que é o cara que vai construir os cenários, quando necessário, nem sempre, às vezes pode ser um projeto que se paute por locação, né? Figurino e maquiagem. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Por isso que a semana passada, quando eu dei montagem, eu falei, gente, por que eu dei montagem agora, né? Porque fazia mais sentido a gente ver direção de arte antes. Porque o que a gente vai ver? Uma espécie de organograma de como é que funciona a disposição dessa equipe. Onde é que está o diretor de arte? Com quem que ele conversa diretamente, né? A gente vê aqui que o montador, ele tá aqui já na finaleira do processo, né? Então, num projeto, e aí eu falo projeto, não falo só, num filme, porque é um caso bem específico, né? Às vezes a gente tem um projeto e esse projeto tá junto o filme, né? Porque são muitas coisas que envolvem a feitura desse filme. Então, nesse projeto, ele vai começar com quem? Ele vai começar com o produtor executivo. Ele é o cara, vê que ele tá aqui no topo da pirâmide, que não é pirâmide. O produtor executivo é o cara que vai, enfim, bancar o rolê. É sempre assim? Óbvio que não. Você pode ter um diretor, por exemplo, o Brian De Palma. Vocês sabem que eu amo o Brian De Palma. Se vocês não sabem, fiquem sabendo agora. O Brian De Palma, ele trabalha muito assim. Ele faz um filme meio comercial, tipo Os Intocáveis, para ganhar uma grana. Daí ele ganha a grana dele para poder investir num projeto mais pessoal, né? Num projeto que ele tá muito a fim de fazer e que, enfim, não tem nenhum produtor em Hollywood que esteja a fim de bancar esse projeto do De Palma. Então, daí o De Palma vai lá e banca esse projeto. Chama uns amigos, chama umas parcerias e vai dividindo o rolê e chama para bancar esse projeto. Então, você pode ter o diretor, ele também pode ser o produtor executivo. Claro que é muito pouco provável que ele assuma essas duas funções sozinho. Provavelmente ele vai chamar uma outra pessoa também para fazer a produção executiva junto com ele, porque, enfim, são dois cargos que demandam muito, né, da pessoa. Então, sozinho é praticamente impossível. Ou também, sei lá, é meio bizarro, mas pode acontecer, do roteirista bancar o seu projeto. Aí a gente começa aqui com o roteirista. O roteirista falou assim, esse meu roteiro é fodástico. Então, eu vou chamar o De Palma para dirigir e vou chamar o fulano para ser o produtor executivo, né? E eu vou estar ali junto, acompanhando junto. E também pode ser o diretor ser também o roteirista e parará, parará. Então, a gente começa com o produtor executivo. E aí, logo abaixo, a gente tem o roteirista, o diretor e o produtor. O produtor é ele vai produzir, então ele vai coordenar os assistentes de direção e assistentes no plural, porque dependendo do projeto, dependendo do filme, você pode ter 3 assistentes de direção. Você tem assistente de direção de arte, você tem assistente de direção de arte, assistente de direção de fotografia. Claro que aí, no caso, esses assistentes de direção da arte e da fotografia vão estar dentro da equipe da arte e da fotografia, tá? O produtor, ele vai estar cuidando dos assistentes de direção do diretor. Então, ele que vai estar coordenando isso. E mais os assistentes de produção, né? Alguém para ajudar ele.
E os maquiadores e cabeleireiros? Por que os maquiadores e cabeleireiros não estão lá na direção de arte, né? Sendo que eu coloquei aqui que é o diretor de arte que vai coordenar a equipe de maquiagem e figurino e parará, parará. Enfim, porque os maquiadores e os cabeleireiros, eles vão estar muito no dia a dia do set, né? Então, a gente tem um filme que tem 20 diárias. Os maquiadores, durante essas 20 diárias, vão estar lá maquiando a galera. Então, o diretor de arte ele não precisa se preocupar com essa galera. Na coordenação dos horários, do tipo assim, agora você vai das 5 às 5h30 você vai maquiar a Tati e logo após você vai ter 15 minutos de intervalo, daí entra o Charles para você fazer a maquiagem no Charles, tá? Esse tipo de organização é o produtor que vai fazer, que é aquilo na correria do dia a dia. Porém, o diretor de arte vai estar junto com os maquiadores em todo o processo de concepção estética do filme, né? Como o diretor de arte tem uma ideia de uma maquiagem naturalista. Então, nossa, a Tati é uma empresária de sucesso, então ela... Né, a minha ideia enquanto diretora de arte é que ela use uma maquiagem mais clean, mais tons pastéis, uma coisa mais assim natural mesmo, assim, que nem perceba, que nem aparenta, nada muito marcado, nada de batom vermelho, sombra, não, é tudo muito assim natural, uma maquiagem bem clean mesmo. Essa é a minha personagem, essa é a concepção estética da minha personagem. Então, eu, enquanto diretora de arte, eu vou passar isso para a maquiadora, para o maquiador. Eu vou passar essa ideia e a maquiadora vai fazer os testes no ator, né, na atriz. Então, ela vai mostrar ali, ó, eu tenho essa ideia aqui de um batom, uma cor pêssego, um batom nude, vai fazendo os testes ali até que chega assim, é essa a maquiagem da fulana, da minha personagem Tati, é essa a maquiagem. Aí, o diretor de arte vai bater uma foto, vai deixar essa foto grudadinha no espelho em frente à maquiadora e a maquiadora vai ter que repetir isso durante as 20, 15, 40, 90 diárias do projeto, né? Então, não precisa mais ter esse contato diário. O contato diário, sim, vai ser com o produtor, porque é ele que vai estar organizando o rolê de horário, parará. Abaixo do diretor, a gente tem o produtor de elenco, que é que vai cuidar do elenco, né? Numa produção de Hollywood, por exemplo, tem aquele filme da Netflix com Anthony Hopkins e mais um outro ator que eu adoro, mas me esqueci o nome porque, né, novamente, minha memória é um lixo, vocês já estão ligados nisso, que é o filme Dois Papas. O produtor, existia um produtor de elenco para cada ator, para vocês terem ideia. Então, o Anthony Hopkins tinha um produtor de elenco só para ele, que era o cara que ia, tipo, sei lá, estender o tapete vermelho para Anthony Hopkins passar, que ia organizar a refeição do Anthony Hopkins, que ia levar o cafezinho pro Anthony Hopkins, que ia, enfim, o Anthony Hopkins, eu tenho que buscar meu paletó na lavanderia. E ia lá o produtor de elenco fazer toda essa mão pro Anthony Hopkins. Claro que isso não é muito comum nas produções nacionais e de guerrilha aqui. Aqui a gente tá vendo o cenário ideal, assim. Tipo, Rodrigo Teixeira tá bancando o meu projeto, sabe? Então, é com grana aqui, grana real, oficial. Logo abaixo do diretor, aí sim a gente vai entrar nessa galera que é muito importante. Todos, na verdade, são muito importantes, tá? Mas para nossa aula de hoje são esses três aqui, basicamente. Que é o que eu vou chamar de um tripé da criação do projeto, do filme. Que é o diretor de arte e o diretor de fotografia, tá? Abaixo do diretor de arte, a gente tem o cara do figurino, o cara da construção do set, o cenógrafo, decoração do set e objetos cenográficos. Aí, será que eu já pergunto isso para vocês ou espero um pouquinho? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho.
Eu vou esperar um pouquinho para perguntar, para lançar aquelas minhas perguntas capciosas. Até porque eu não tô achando aqui a pergunta, depois eu pergunto. E o construção de set. Diretor de fotografia, daí logo vem a equipe de operador de câmera, chefe de eletricista e o técnico de som. Que eu acho, e muitas outras pessoas acham bizarro que não tem um diretor de som, assim. Porque o som é fundamental e sempre é o mais relegado do cinema, assim. E é muito importante, porque justamente ele vai trabalhar também nessa construção da narrativa. Não é simplesmente jogar umas musiquinhas ali. Não é isso que o cara do som faz. Não é simplesmente apontar o microfone para a boca do ator, da atriz, para captar o som. Não, ele constrói também. Mas, enfim. Normalmente o técnico de som fica ali junto com a galera da fotografia, em termos de equipe. E é isso, operador de câmera, chefe de eletricista. Aí você vem aqui para baixo, né? Mas que não é menos importante, aqui no nosso organograma ele tá puxando aqui para baixo o montador e o compositor, não porque eles são, enfim, menos importantes, é porque eles estão no que a gente vai chamar de pós-produção, né? Então, o montador vai cuidar de todo esse vai colorir e vai também tratar a pós-produção de áudio. De novo, em Hollywood, aqui normalmente na equipe do montador tá junto o cara do som, né? O cara que vai fazer a mixagem, tarará. Em Hollywood tá agora na grande indústria, né? Tá acontecendo de você ter uma equipe do montador e uma equipe para mixagem de som. Não acontece junto. Você faz a mixagem de som e depois você monta, ou você monta primeiro e depois faz a mixagem de som. Agora eu não sei. Não lembro. Tá? Mas a grosso modo é assim que se organiza o rolê. Num cenário ideal de produção cinematográfica. Dúvidas, vocês já sabem, vão botando aqui. Letícia. Oi, Letícia. Um diretor pode ser diretor de arte também? Pode. Pode. Porém, aqui no Brasil, por exemplo, tá? Nem existia a função diretor de arte. Não tinha alguém que assinasse, enfim, o negócio da direção de arte. Então, era o diretor meio que fazia essas coisas, mas não é que ele fazia ele sozinho. Ficava mais junto da equipe, no caso, com o produtor. O produtor era o cara que daí cuidava de tudo. O que era esse tudo, no caso, na ausência de um diretor de arte que fizesse essa assinatura estética, essa concepção estética? Esse produtor, ele daí ficava encarregado de achar a locação, tá? Ele ficava encarregado de ir no... encebo não. Como é que se diz quando antiquário, esses espaços assim, que vendiam objetos, ele ficava encarregado de ir nesses espaços para alugar, para comprar os objetos, para compor o cenário. Enfim, ele ficava meio responsável de tudo. Ele ficava ali junto com... Ia daí também nos brechós para ver as roupas. Enfim, ele ficava meio que... Era o produtor, ele assumia essa função também, junto daí com o diretor. Junto com o diretor, que daí o diretor ia dizer assim, para Maria... Você procura umas roupas bem decotadas, bem provocantes, porque eu imagino uma personagem assim, muito sedutora e parari e pororó. Tá? Não sei se eu te respondi. O continuista, ele cuida da continuidade. Porém, não é uma continuidade besta, tá? Que nem do tipo assim, a quantidade de água no copo.
né? O fulano tá segurando aqui com essa mão, então aqui. Normalmente quem vai cuidar dessas coisinhas assim, pequenininhas, assim, muito da ordem do prático, a gente vai ser o contra-regra. Já vou aproveitar e vou beber água. O continuista é o cara que vai estar cuidando da continuidade dos planos. Lembram lá da decupagem? Então, ele vai estar muito junto. Vê que ele está aqui do ladinho do diretor de fotografia. Porém, ele responde direto ao diretor, né? Ele não responde direto ao diretor de fotografia, porque esse lance da decupagem, ele passa em conjunto diretor de fotografia e diretor. Mas então, voltando, lembram lá da decupagem? Que a decupagem não é feita na hora lá louca? A decupagem não é feita na hora lá louca. A decupagem, ela é feita, né, no momento anterior em que se pega o roteiro e se vai pensar que planos que eu vou usar nessa cena, nessa sequência. Bom, o continuista vai cuidar justamente disso. Para não ter o quê? Para não ter a quebra de eixo, né? Não, a câmera estava posicionada aqui, então, né? Na próxima cena, no dia 2, porque o filme não é filmado em ordem. Às vezes você vai filmar uma cena hoje e vai filmar a mesma cena de uma outra perspectiva, num outro momento, enfim, dependendo da narrativa que você tem, um flashback, enfim, você vai filmar no outro dia, 2, 3 dias depois. Então, o continuista, ele fica responsável para dizer, olha, a gente estava fazendo tal plano, então a continuidade desse plano médio é para um plano detalhe justamente dela passando o batom. O continuista também, ele vai cuidar da luz. Bom, a gente tinha uma luz que incidia tantos graus, era uma luz fria. Então, ele vai cuidar dessas coisas mais técnicas mesmo, né? Ele fica ali com uma planilha anotando tudinho, assim, ó, a gente fez plano tal, por isso da claquete, né? A claquete também eu continuo, se eu não me engano, agora eu não tenho certeza se a claquete é o continuista ou o assistente de fotografia. Mas, enfim, os dois estão sempre muito juntos nessa tarefa. Então, ele vai cuidar dessa continuidade técnica, em termos de luz, de planificação, enfim. Nem sempre vai ter um continuista. Normalmente, o assistente de direção pode assumir essa função, né? O assistente de fotografia pode assumir essa função. Não necessariamente vai ter uma pessoa só para isso. Certo? Diga se rolou aí, se eu esclareci. E a direção de arte, então, é isso aqui, né? A gente vai puxar, então, aqui a galera da direção de arte, a gente vai puxar para cá. O diretor de arte, que é o Production Designer, né? Que é o desenho de produção. Isso vem a pergunta capciosa. Na equipe da direção de arte, a gente vai ter o produtor de arte, o cenotécnico, o cenógrafo, o produtor de objetos. Eu pergunto para vocês, qual a diferença entre um produtor de arte e um produtor de objetos? Respondam aí nos comentários que eu quero ver como é que vocês estão, se vocês estão ligados. Enquanto isso, eu vou falando do cenotécnico e do cenógrafo, né? O cenotécnico, ele vai decorar o ambiente, ele vai posicionar os objetos. Posicionar da forma que ele acha mais linda. Não, acho tão lindo esse espelho aqui, que não sei o que. Não, esse espelho não pode ficar aqui, porque a gente tem um plano, né? A gente vai fazer uma tomada em que a câmera vai ficar aqui. Se esse espelho estiver aqui, vai refletir a câmera no espelho. É isso? A câmera vai refletir. Então, não pode. Então, pensa no outro espelho. Mas eu queria pegar a perspectiva. Não, então vamos pensar essa câmera, né? Como é que a gente vai posicionar isso?
Eu vou trazer algumas imagens na sexta-feira para a gente poder ver mais ou menos como é que se pensa esse objeto, também para falar um pouco da mise-en-scène, né? Então, esses objetos, eles não vão estar posicionados à la louca conforme quer, né? Conforme o cenotécnico quer. Esses objetos, eles vão estar justamente posicionados de uma forma que vai estar conversando com a narrativa, que vai estar conversando com os atores e que vai estar, de novo, conversando com a fotografia. Por exemplo, aqui, né? Vocês estão me vendo aqui e vocês estão vendo que tem uma puta profundidade de campo, né? Vocês conseguem ver aqui o fundo da minha casa. Se eu sou, sei lá, uma personagem, tipo, religiosa, enfim, que é importante o lance da religião, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não é citado verbalmente no filme, é só uma característica da minha personagem, né? É o que... como é que a gente chama? Ai, me fugiu a palavra, mas é uma característica. É uma característica da minha personagem que ela é muito religiosa. Então, ela tem uma forma, uma visão de mundo muito particular a partir desse lance da religião. Então, é interessante que se eu tenho uma profundidade de campo, né, e é isso, o set decorator, né, o cenotécnico, vai pensar junto com o diretor de fotografia. É interessante que, sei lá, vamos botar um altarzinho aqui, né? E vamos botar, sei lá, uns santinhos, algumas coisas e parari, parará, né? Para justamente trazer, né, narrativamente, trazer visualmente, né, para o público essa característica da personagem que ela é religiosa. Então, o cenotécnico vai fazer isso. O cenógrafo, ele vai... ele é o arquiteto, digamos assim, né? Ele é o cara que vai conceber... Nem é o cara que vai... construir, ele é o cara que vai conceber um cenário para o filme, né? Então ele vai... Quem viu aqui, quem é da escola de cinéfilos, né? Quem viu aqui o Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, aquela cena em que a Mia Wallace e o personagem do John Travolta, que eu esqueci o nome do personagem, porque vocês já sabem, minha memória é um lixo, quando eles vão naquele restaurante todo temático lá, com o garçom e a garçonete de Mary Morrow e aquela mesa que é um carro, enfim, todo aquele rolê lá, todo aquele restaurante, toda aquela lancheria, aquilo lá foi construída para o filme, é um cenário. Então, um cenógrafo, ele projetou aquilo. E o cenotécnico justamente preencheu aquilo, né? Digamos assim. Agora, deixa eu ver se vocês... Bom, e de novo, né? O figurinista e cabelo e maquiagem eu já falei pra vocês. Agora eu quero ver se vocês... Oi, Isa! Tudo bem? Ai, vocês não me responderam, me ignoraram a minha questão. Magoei agora. Ou vocês simplesmente não sabem e ficaram mudas, no sentido de, tipo, eu não sei o que é a diferença entre produtor de arte e produtor de objetos. Vocês não sabem, né? A maioria não sabe. E até muita gente que trabalha com cinema, né, tá lá no set, não sabe. E a galera da arte fica putaça com isso. Nem sei se eu posso falar esse palavrão, já falei vários aqui. Por quê? O produtor de arte é o cara que vai ir atrás dos objetos. Então, tem uma live aula da Luciana. Então, e ela é muito chique. Eu tô muito feliz porque eu comprei minha taça para beber água. Ela é uma mulher muito chique, então ela não vai mais beber água, ela não vai beber água numa garrafinha de plástico. Ela não vai fazer isso. Ela vai beber numa taça. Então, o produtor de objetos tem que ir atrás dessa taça. Então, ele vai atrás das coisas. O meu personagem, ele é vintage, né? Então, ele tem um estilo vintage, né? Vocês viram Aquários? Daquela brincadeira quando um é velho, quando
Alguns é porque é velho, os outros é vintage, né? Pra juventude, pros hipsters, é vintage. Então, ele vai ir atrás desses objetos vintage. Sei lá, uma poltrona, uma geladeira dos anos 70. Então, ele vai ir atrás desses objetos para compor a casa do personagem, o escritório do personagem, enfim. Então, esse é o papel do produtor produtor de arte. Até eu me confundi agora. O produtor de arte. Então, ele vai atrás dos objetos. O meu personagem usa uma bengala. Mas não pode ser qualquer bengala. Tem que ser uma bengala, sei lá, antiga, né? Porque é uma bengala já que vem passando de família. O pai dele usava essa bengala. Agora ele tá velhinho usando bengala e a bengala do pai. Então não é uma bengala que se compra por aí. Vamos num antiquário, ver uma bengala bonita, enfim, né? Então, o produtor de arte, né, voltando ao produtor de arte, é a pessoa que vai ir atrás desses objetos específicos que vão compor o personagem, vão compor quem é esse personagem, tá? E a casa do personagem, enfim. Agora, o produtor de objetos, ou seja, o prop master, ele realmente produz um objeto. Ele cria um objeto. Ele é um designer. Game of Thrones. O trono de Game of Thrones... Então, perceba, né? O nome da série é Game of Thrones. Então, não é qualquer trono aí. Não é um trono que eu vou, sei lá, né? Reproduzir, enfim. Tem que ser algo específico, tem que ser algo muito particular, porque é muito importante, né? É o que, né? A história toda se desenrola, se desenvolve ao redor desse trono. Então, não é qualquer trono. Então, eu vou chamar um prop master, né? Para produzir um trono, que é só desse projeto, é só dessa série, é só desse filme. Então, é isso. O produtor de objetos, ele vai desenhar bem especificamente o que é. Enfim, é um objeto que é muito característico da história, é muito característico daquele personagem, então não pode ser algo que já exista. É algo que é criado para aquele projeto. Tranquilo até aqui, gente? Nossa, como eu falei. Aí, ó. Grande Tânia. Um é responsável pela confecção dos objetos, outro pela composição da cena, utilizando esses objetos. Exatamente isso. Não pela composição da cena, né? A composição da cena que a gente viu ali é o cara o cenotécnico, né? Que vai estar ali junto com o produtor de arte. Mas é exatamente isso que tu falou. E a Carol não faz ideia e a Tati não faz ideia também. Tudo bem, tem gente que também no cinema e eles ficam bem putos por causa disso, quando não sabe. Mas agora, quando vocês forem participar de alguma produção, vocês já estão sabendo, não vão falar assim, eu preciso de um copo assim, 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 chama o produtor de objetos. Produtor de objetos nem vai estar lá para começo de conversa, né? Ele vai estar lá no InDesign. O produtor de objetos vai olhar para vocês e vai dizer assim, eu faço objetos, eu não busco objetos para ninguém. E a Isa falou que eu não sei, eu perdi a explicação. Não perdeu a explicação, porque eu dei a explicação agora. Mônica, eu não acredito, maravilhosa, te amo, que saudade. Enfim, eu precisava externalizar isso aqui ao vivo. Então tá, gente. A gente chegou então no rolê. Dúvidas vamos colocando ali. Então, semana que vem sim, né? Semana que vem não, gente. Olha, eu tô louca. Sexta-feira. A gente já entendeu como é que funciona esse rolê. E na sexta-feira a gente vai pegar
bem especificamente o que a direção de arte vai fazer, né, nesse processo de produção, né? A gente já viu qual é que é o lugar do roteirista, qual é que é o lugar do diretor de fotografia. Agora a gente vai ver como é que é o processo de produção da direção de arte. Então, que vem do roteiro, vem do diretor e aí chega no projeto de arte que está junto aqui com o projeto de fotografia, de personagem, montagem, edição, tarará, 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 né? Então, a gente vai ver o lugar da direção de arte nesse processo de produção, que é esse processo de produção, já vou adiantando para vocês, é um processo de produção que vai estar unindo projetos dessas equipes. Lembram que eu falei do tripé lá? Então, a gente vai construir esse projeto, sei lá, filme 24B, tá? O projeto desse filme vai estar unindo o projeto do diretor de arte e do diretor de fotografia. O que é esse projeto? A gente vai ver na sexta-feira o que é esse projeto, né? Do que se compõe esse projeto em termos de, mais especificamente, óbvio, direção de arte. Mas a gente vai abordar alguma coisa da fotografia também, porque estão super juntos. Como dizem, aí tem uma brincadeira, né, que a galera comumente faz, de que o diretor de fotografia vai iluminar o que a direção de arte montou, construiu. Então, eles estão muito juntos, eles estão num diálogo muito forte. Por isso que eu falo de tripé, né? De fotografia, arte e direção. Então, a gente vai ver mais especificamente na sexta-feira esse tripé, essa galera aqui. Certo? E também vamos ver um pouquinho de projeto de arte, o que é essa visão do diretor, e vamos falar mais um pouquinho da equipe. E é isso, gente. Então, espero vocês sexta-feira para mais rolês. De novo, siga a gente aqui, ó, Instagram. Gente, não, eu e a Yasmin. Cinema Popular no Telegram, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Dá uma olhada no site também, para ver os curtos dos meus alunos, que tem lá. E que a Mônica já viu, que a Mônica também foi parceiraça do rolê. Gente, ficou dúvida? Sim ou não? Se não ficou dúvida, eu me despeço e a gente se vê sexta-feira. Quero todo mundo aqui na sexta-feira para se despedir de mim, bonitinho, porque, né? E vai estar bem massa. E eu vou ver se eu... Vou ver não, eu vou fazer isso. Vou trazer mais algumas imagens, ainda que estáticas, né? Porque no YouTube não rola exibir trecho de filme, pra gente poder clarificar um pouco esse lance dos objetos, tá? Então, eu vou trazer isso na sexta-feira. Tranquilo, gente? Então tá, Letícia, que não é Letícia, é a Sabrina, porque eu já sei. Já aprendi, não me engana mais. Ai, sempre passa rápido, né, Tati? Que coisa louca. Também achei que passou voando. Que é muito bom. Obrigada, Charles. Obrigada a você. Tânia, beijos até sexta. Sabrina, beijos até sexta. Carol, boa noite e beijos até sexta. Tá, assiste a aula e... Ai, Isadora, querida, que bom. Assiste a aula e se ficou dúvida, anota que a gente fala na sexta-feira. Tá bom? Gente, beijos, se cuidem, fiquem bem e até sexta às 8h30 aqui, tá? Tchau!